Em essência, ele é um livro de liderança. Boa. Eu estou falando de liderança. Então, em cenários complexos, como é que você faz para manter time mobilizado, engajado, entregando aquilo que precisa fazer para entregar? Então, ele se aplica para todo líder da área de tecnologia. Eu diria que, naturalmente, vai se aplicar talvez mais para a turma de entrada, meio da jornada, mas, óbvio, vai ter muito insight aqui também para quem já está na estrada há algum tempo. O time é reflexo da liderança, ponto. Então, se eu estou identificando algum comportamento no time que talvez não seja dos mais adequados, deixa eu olhar para mim o que eu estou fazendo pode estar levando aqui. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, o time é reflexo da liderança. Resultado é consequência. Ele não é o objetivo em si. Se você mirar só no resultado, talvez você alcance ali o que você precisa, mas ele vai ser efêmero. Então, resultado é consequência. Mira, criar as condições, mobilizar, etc. Para que o resultado venha. O resultado é fundamental. Sem ele, esquece. A gente não se sustenta. Se eu não criar as condições para que aquele resultado seja sustentável, eu acho que vai ter problema. Falo de algumas coisas sobre isso. Quando eu falo de liderança, de tecnologia em cenários complexos, você pode imaginar que cenário complexo estou falando aqui de escassez, de fato de recurso, como é que você entrega num cenário como esse, e várias outras dificuldades. E o terceiro, é o que eu mais gosto, é o que eu chamo de equação da confiança. Eu não vou falar equação, deixa a pessoa comprar o livro para saber. Mas a equação da confiança. E a equação da confiança, para mim, é um elemento para tudo isso. Né? Ou um elemento. Talvez não seja o único, mas é um elemento super relevante para tudo isso. Né? Então, como é que eu estabeleço fazer com que tenha esse componente dentro do time? Né? Equação da confiança, para mim, é a cerejinha do bolo. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Livros na Carreira. Aqui nós temos a união de grandes especialistas, autores da editora Brasport, para te apresentar o que há de melhor nos livros, tanto de tecnologia, carreira, gestão de projetos. Nós temos um orgulho enorme de unir o que é de melhor aqui do Brasil para o Brasil. E nesse episódio a gente tem um fera aqui que lançou recentemente um livro com a editora Brasport, e o tema do livro dele é fundamental: liderança de tecnologia nesse mundo complexo. Se você trabalha com tecnologia há 10 anos atrás, há 20 anos ou até 5 anos, tenha certeza que liderar hoje equipes de tecnologia é muito mais complexo. E para te ajudar, então, a gente vai falar desse super livro aqui, para você ter mais clareza de como você pode liderar melhor a sua carreira, a sua equipe e gerar resultados na sua empresa. Deixa eu te apresentar aqui o nosso escritor, o nosso autor, que vai aprofundar aqui não só a trajetória de carreira para te inspirar a crescer também na sua carreira, mas também a gente vai falar sobre o livro. O Diogo Vasconcelos, ele é executivo de TI e digital com experiência em segmentos como logística, portuário, varejo, distribuição e agronegócio. Olha que legal, né? Uma variedade de indústrias. E ele trabalhou em grandes empresas nacionais e também tem experiência internacional. Em 2024, ele foi eleito executivo de TI do ano no agronegócio e executivo de destaque em IA. Olha que legal, IA só se fala nisso, né? Então a gente tem aqui um autor que é referência nesse tema tão importante. Ele estudou Angel, o cara do dinheiro. Se você precisar de dinheiro, fala com ele. Ele é advisor de startups, que atualmente lidera o comitê de startups da ABS. A sua formação é em análise de sistemas, com especialização em e-business, gerenciamento de projetos, gestão de negócios e mestrado pela FGV. Olha que legal, né? Mestrado, então ele tem uma profundidade também acadêmica. Então, vamos receber aqui com muito carinho o grande Diogo Vasconcelos. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Você é de São Paulo, é carioca, mas está em São Paulo, né? Sei. E gentilmente aproveitou para apertar a agenda para estar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Não, isso aí. Obrigado, Muniz. Eu que agradeço. É um super prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre mim, sobre a publicação, enfim, mercado em geral. Estou à disposição aí. Excelente. E aí eu achei legal também, o Diogo, eu sempre pergunto, né, qual a paixão do nosso autor, do nosso profissional que está assim na conversa, fora do trabalho. E eu me cheguei muito em você, né? Você falou que a tua paixão é a tua família, esposa, filha, você tem 2 filhas e faz tudo por elas. Muito legal, né? É um valor que fica claro na conversa contigo, né? A família. Mas tem aqui uma curiosidade, e geralmente, quando a gente olha o profissional, nem sempre a gente sabe muito detalhe, né, de como é a pessoa na vida pessoal. E a gente é um ser único, né? E você colocou uma coisa muito legal aqui: você adora uma boa leitura, é aficionado aí por esportes, pratica jiu-jitsu. Ó, cuidado com esse cara aqui, ó, jiu-jitsu não é fraco não. E até participa de alguns campeonatos e já lutou esse ano 3 vezes. Legal.
Ô, Diogo, meu filho, eu não sei de onde ele tirou, a gente tá falando sobre smart skills antes aqui, Uhum. eu não sei de onde ele tirou luta, cara. Ele gosta de boxe, jiu-jitsu, Ah, judô. Eu não gosto dessas os meus. paradas. Eu acho que eu tenho que conectar o Lucas e meu filho contigo. Mas assim, essa questão, até antes das perguntas, como é que foi? Como é que você começou a gostar de luta? Me fala aí, para ver se eu aprendo um pouco aí com meu filho. Olha, esporte sempre teve na minha vida. Desde moleque sempre adorei, esporte em geral. Então eu era aquele cara que jogava bola na rua, né, fazia, rua de paralelepípedo, botava o golzinho lá com chinelo e ia É. a bola, soltava papagaio, fazia pipa em casa. Então eu vivia, voltava para casa, precisava entrar embaixo do banho, porque estava Exausto, todo sujo, né? exausto. Então, cada vez mais eu ia me metendo no esporte ou outro, no esporte ou outro. Uns 15 anos, um tio meu me levou ali na conversa, um primo que morava na época com a gente, enfim, vou para o jiu-jitsu. Aí morava junto, morava na casa da minha avó, que era perto. Vou também. Cara, dali eu adorei. Fiz um pouquinho nessa época, 15, 16, parei. Depois, eu sou de Campos dos Goytacazes, que é norte do estado do Rio, então eu sou, falar isso tudo bem, vou ter que falar. Eu sou o Fluminense, apesar de grande rubro-negro, mas eu sou o Fluminense, grupão, sou para o estado, mas rubro-negro, né? Estarei no jogo hoje. Eh, Enfim, então sempre gostei disso. Na época fiz, fui para o Rio depois fazer faculdade. Treinei mais um pouco, depois parei. E aí voltei com 37 anos. Depois, estou agora com 47, então estou 10 anos aí já, aí na pegada. E, enfim, é a minha grande terapia, né. Mas eu faço outros esportes também, mas jiu-jitsu é o principal, me mantém calmo, é a minha terapia, a gente fala muito, né, é o manter, tranquilidade sob pressão, né, que a gente às vezes passa por situações meio complicadas ali na luta, mas é fantástico. E é um ambiente maravilhoso, né, ali não tem cargo, não tem crachá, não tem nada. Então é o milionário com o atendente, tá todo mundo ali, o pescocinho de todo mundo vai ser apertado. Todo mundo igual. É Legal. fantástico, É. fantástico. E Recomendo para todo mundo. gera uma disciplina, gera essa conexão com outras pessoas, como você falou bem, independentemente do título fora de lá. Muito legal. Então teve um tio seu que te incentivou lá atrás, né? É família, tio, primo, enfim, a gente foi junto, depois eu segui, enfim, tô aí até hoje e Legal. não paro. Agora pensando no meu filho, eu nunca incentivei, como bom rubro-negro, né, que nós somos, incentivei para o futebol, ele não gosta muito, aí a Luísa gosta mais do que ele, acompanha jogo comigo, e o Lucas cisma com luta, ele quer me levar pra luta, vai vendo, Diogo. Mas vamos lá, ó, queria falar, bloco um da trajetória da sua carreira. Queria que você falasse um pouquinho de você, em relação à profissão, em relação à família. Fala um pouco aí para quem não conhece o Diogo, quem é o Diogo? Legal. Bom, como eu falei, eu sou de Campos, né, Campos dos Goytacazes, é norte aqui do estado do Rio. Eu saí de lá, com 18 anos, então fui fazer faculdade no Rio. Lá eu sempre fui envolvido gostava muito de estar interagindo com amigos, tinha um grupo grande que a gente jogava bola na rua, etcétera. Até que eu me aproximei de computadores, né, naquela época o pessoal tinha muito computador para fazer joguinho, né, aí eu tinha um outro primo que, tinha já computador há mais tempo, Digital, CP, enfim, ele programava, desenvolvia, aí eu pegava aquelas apostilas, ficava desenvolvendo, ficava olhando, digitando, né, na verdade eu digitava, né. E aí, poxa, tira o ponto, bota o ponto, olha o impacto que dá, enfim. Então aquilo ali começou a me fascinar, né. Comprei o computador no início para não fazia grandes coisas, mas enfim, era muito joguinho e fazer trabalho de faculdade, de escola, enfim. Até que eu resolvi: "Cara, eu vou fazer informática", né. Ali tem um episódio até curioso, né, lá em casa, o pessoal falava, meus pais, né: "Ah, se fizer uma faculdade que tenha aqui na cidade, não vai sair", né. Então acho que eu brincando, né, eu acabei unindo o útil ao agradável. Eu sempre quis sair, né, eu sempre pensei: "Poxa, eu vou morar no Rio, vou ter outras experiências, etcétera". Claro que é fantástico estar com a família, estar próximo, sem dúvida, mas sempre tive essa vontade. Acho que eu uni o útil ao agradável. Falei: "Pô, vamos fazer uma faculdade que não tem aqui na cidade". Já gostava, falei: "Vou fazer uma faculdade que não tem na cidade", enfim, fui para o Que Rio. bom. Cheguei no Rio em 96, enfim, fiz faculdade de informática, ênfase em análise de sistemas. Comecei a trabalhar em banco na época, atendente comercial.
o cara relativamente tímido, mas enfim, ali se aprende a relacionar com o público, né. Depois entrei na área, consultoria primeiro, trabalhar em consultoria é excelente, abre o leque, e dali fui embora, né. Então me formei em 2020, aí me formei, já entrei numa especialização, depois engatei em outra, fiz e-business, segunda turma de e-business que teve na FGV, né, boom do e-business, comércio eletrônico, enfim. Depois entrei, terminei, depois fiz gestão de projetos, nesse tempo trabalhando também em consultoria, saí de uma, fui para outra, aí tive uma baita experiência dentro da UFRJ também, o Núcleo de Computação Eletrônica, finado professor Amaury Marques da Cunha, que foi um grande mestre lá, um grande doutor, PhD, enfim, deu uma verdadeira especialização em processos, digitalização e etc. Naquela época não se chamava isso, mas em essência era isso que a gente falava. Passei por várias empresas grandes, até que em 2009 transferi para São Paulo. A brincadeira, né? É igual a morte, um dia chega para todo mundo de um jeito ou de outro, mas o fato é que, enfim, a carreira foi deslanchando. Estou em São Paulo desde 2009, aí fiz o mestrado, 18 a 20, experiência também fantástica, né? Entrei no mestrado, cara, é mais uma especialização. O buraco é muito mais embaixo, é outra coisa, nível de aprofundamento diferente, de embasamento diferente, o lato sensu é uma coisa, o estrito sensu é outra, tudo isso coincidindo com trabalho, então ali fazendo as técnicas que precisava fazer, os cases que formaram o livro, enfim, e tô aí até hoje, me aprofundei depois nesse mercado de startups, né, nesse ecossistema de startups e inovação, como investidor anjo, faço muita mentoria para startups, procuro também muita referência, atualização. Esse ano fui na SXSW, em Londres, foi a segunda versão fora de Austin, a primeira foi em Sydney, a segunda foi agora, primeira na Europa, fantástico, abre o leque, repertório. Estou aqui no Rio por causa da Rio Innovation Week, vim também em maio por causa do Ed Summit, enfim. Então estou sempre buscando repertório, conexão, network, conversa, e a gente vai desenvolvendo aí, com isso. Excelente. Você falou do mestrado, né? Eu também fiz trabalhando e dando uma aula em faculdade. Nossa, é um desafio. Mas é uma situação legal, né, que você falou que dá essa profundidade. Pensando na carreira também, o Diogo, qual a sua maior realização, assim, até hoje, na sua carreira? Qual é aquela que você fala: "Nossa, eu tenho o maior orgulho daquela situação"? Só uma. É, o desafio aqui fala uma. Ah, nossa, tá bom, a maior realização, vamos pegar, bom, ano passado eu fui eleito executivo de TI do ano, né, então acho que isso no agronegócio, que era onde eu trabalhava, o segmento que eu trabalhava, então sem dúvida isso foi um excelente reconhecimento, isso é muito bacana, né, quando a gente tem um reconhecimento, em função disso, isso foi em função de cases implementados, esse foi um case específico relacionado à inteligência artificial, então foi muito prazeroso, né, isso acontecer. Mas poxa, deixa eu falar um que me deu mais satisfação. Claro. Esse tem um pouquinho mais de tempo, enfim, o tema liderança está na minha vida já há muito tempo, né, a verdade é essa, eu sempre gostei de estar com gente, etcétera, acho que isso vem moldando muito o meu caráter, meu estilo e por aí vai. Então a minha maior satisfação, eu acho que foi quando eu assumi, estava no mercado portuário e por uma necessidade da empresa eu assumi uma outra área, fiquei 2 anos nessa outra área. E aí é engraçado, ninguém nunca me perguntou isso ou falou isso para mim diretamente, mas a gente sabia que os questionamentos é o que que o cara da TI está vindo fazer aqui, É. né. E eu fiquei 2 anos lá e foi um aprendizado fantástico, para mim, para todo mundo que estava envolvido. Eu saí de lá e vira e mexe, às vezes recebo mensagem da turma: "Nossa, aprendemos muito e tal", falei: "Eu também aprendi pra caramba com vocês", então foi uma oportunidade, fiquei numa área muito próxima, área de negócio, então é uma outra experiência também, né, outro tipo de skill ali que você absorve, mas a liderança em si ela é a mesma, né. Eu sempre ouvi que: "Ah, o cara de TI entre aspas, né, é fácil você, lidar às vezes com um time de TI, porque eles têm talvez uma formação um pouco melhor, etcétera, e eu peguei uma área que historicamente tem um nível de formação um pouco mais baixo. Eu falei: "Cara, eu vou testar modelo". E eu testei mais ou menos o mesmo estilo de liderança, né, que eu vinha atuando. Enfim, quem comprar o livro vai conhecer um pouco melhor.
Mas o fato é que aquilo me deu uma satisfação enorme e foi reconhecido por todo mundo, por mim, quem estava envolvido. Então, esse case hoje em dia me brilha os olhos, tá? Mas, de novo, eu tinha que falar desse, sem Perfeito. sombra de dúvida. Mas de resultado, aí vamos falar do reconhecimento, etc., que Legal. também tem um grande apelo. Interessante que você falou agora, que é o que nós sempre comentamos aqui no podcast também, no mercado. Quando a gente pega um livro, né, ô Diogo, igual o seu livro aqui, quem lê está tendo condição de aprender contigo que você levou 10, 20, 30 anos de resultados, né, de experiência. Então o livro, ele tem um poder enorme. Quem lê com atenção, quem lê esse livro do Diogo aqui, vai conseguir aprender coisas que se demorou 20, 30 anos, né, para desenvolver o repertório. Então é muito legal o poder de um livro, né, ele dá uma profundidade muito legal. Agora falando de carreira, como é que você escolheu a sua carreira? Você falou do jiu-jitsu, legal, teve uma influência. E a sua carreira, além de você querer sair de campus, que os seus pais não ouçam agora, né, que você armou tudo isso. Mas assim, você escolheu tecnologia. Então, eu sempre gostei do tema em si, né, como eu falei, também estava ali envolvido tinha um outro primo que gostava muito, ele já tinha da minha idade, né, então ele tinha ali o já computador em casa, Digital, CP400, ele programava, e eu ia muito na casa dele e a gente juntos ali fazia aquilo, né. E eu comecei a interagir com aquilo, então me chamou a atenção. Claro que no início era talvez muito mais uma brincadeira, verdade é essa, mas com o tempo aquilo foi interessando e aí de novo uniu o útil ao agradável, né. Poxa, se para ter uma experiência fora, né, eu preciso escolher algo que não tem na cidade, ficou fácil escolher, né. Não posso reclamar, sem dúvida, meus pais apoiaram muito, né, tive muito apoio deles, né, isso é fundamental, nem todo mundo tem, a gente sabe disso, até por questões financeiras no início, enfim. O fato é que só tenho a agradecer por isso, mas isso ajudou, sem sombra de dúvida, então a escolha da profissão veio muito em função disso. Mas tem uma outra curiosidade, no meio da faculdade, eu pensei: "Vou mudar". No meio da faculdade. Eu sempre fui aficionado por direito, acho que eu sou até hoje. Hum, Gosto muito. por isso que a filha quer fazer direito, hein? Pode ser, não sei, enfim, o fato é que eu sempre gostei, via os filmes, adorava os filmes de tribunais. Aquele debate, Ah, é muito sempre legal. gosto. Fantástico. No meio da faculdade, quase que eu parei, falei: "Não, enfim, não posso". Aí tive uma conversa na época com a minha mãe está falecida já, mas ela falou: "Cara, termina e depois você avalia". Eu falei: "É isso aí", enfim, termino, depois eu avalio. Cara, acho que foi a melhor decisão que eu tomei, sem sombra de dúvida, mas, gosto muito do tema, sei, de repente, quem sabe, adoro estudar, né, que algum dia resolva Ah, engatar aí. Eu tenho uma curiosidade em casa, né, a minha esposa agora está fazendo psicologia, é formada em administração comercial exterior, resolveu que fazer legal. psicologia agora. Enfim, fantástico também, tá adorando, ela gosta muito do tema, quem sabe eu não engato aí o direito aí pra frente. Não está nos planos e nem curto e médio prazo não está, mas é um tema que eu gosto muito, então quase que eu troquei, mas eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, seguir, o que vem depois a gente não sabe, né. E é bacana, né, que imagina, você foi escolhido profissional de TI do ano, agronegócio 2024, é é uma confirmação que a tua decisão lá atrás teve sentido, né, porque você teve que ralar, mas você conseguiu o resultado. E é legal, eu sempre falo aqui também de smart skills, eh, nem sempre a gente vai tirar da cartola, né, nosso potencial, muitas das vezes é fazendo, né, e estar num ambiente propício ajuda muito, então muito bacana para nossa audiência a tua fala aqui. Deixa eu fazer um comentário aqui, acho que tem um gancho, né, eu já respondi uma vez uma pergunta, me fizeram: "A carreira foi planejada ou você foi reagindo?". Eu acho que é difícil ser 100% um ou outro, né, para todo mundo. Acho que Ah, é difícil ser 100% um ou outro. A gente talvez tenha uma linha mestra e tenta seguir isso, mas óbvio que aparecem as oportunidades ou as dificuldades e a gente naturalmente vai reagindo àquilo, como tudo na vida, né. Quando a gente planeja um projeto, acontece exatamente a mesma coisa. é. Enfim, então, pensei numa linha, comecei a seguir, apareceram pontos ali até meus, né, isso remete muito ao autoconhecimento também, que eu vim adquirindo com o tempo, cara, como é que eu vou reagir a isso? Ó, com as smart skills, sem sombra de dúvida. Eh, mas o fato é que, acho que tem uma composição aí
dos dois, e o repertório que a gente vai acumulando ao longo da vida ajuda a tomar Perfeito, essas decisões, que é sempre um trade-off, né? Você escolhe uma coisa e abre mão de outra, né? perfeito. É, e o repertório se soma, né, muito legal. Por exemplo, você, É. se quiser fazer direito mesmo, tem uma vida aí pela frente, dá para fazer muita coisa ainda. E por que não, né, linkar a tua experiência em TI com o direito digital que está tão em voga. Então, tem muito caminho pela frente, Diogo, muito Tem legal. outras coisas antes, vamos lá. Agora, falando de carreira de sucesso, na sua visão, o que que é carreira de sucesso? Eu acho que carreira de sucesso está muito ligado a marcas que você deixa, né? Eh, então, assim, os lugares que eu passei, como é que as pessoas lembram de mim, né? Eu acho que está muito relacionado a isso, seja a empresa como um todo, o time que você reportou, as lideranças, etc. Então, para mim, isso é uma carreira de sucesso. Ser reconhecido, etc., é importante, etc. Mas eu acho que mais relevante é, bacana, onde eu passei, o que que eu deixei lá, né? Acho que é um pouco isso. Ver um pouco a essência do porquê escrever um livro também, acho que é o famoso legado, né? Ah, Eh, então, por exemplo, as minhas movimentações de carreira, a grande maioria veio porque algum ex-chefe ou algum ex-profissional de RH, etc. Opa, estou com um desafio aqui, esse cara aqui fez alguma coisa assim, assim, assado. Aconteceu isso, né, e mantenho contato com essas pessoas, ou com a maioria delas, até hoje. Quando um ex-liderado, uma ex-pessoa do time recebe alguma promoção, e já aconteceu isso algumas vezes, me manda mensagem: "Poxa", alguns me chamam de chefe até hoje: "Poxa, cara, fui promovido, olha que legal, obrigado", tal. Isso marcou alguma coisa, né. Para mim isso é carreira de sucesso. É claro que tem que vem outras coisas, os famosos reconhecimentos e recompensas, é importante sem dúvida, mas eu acho que isso é consequência, né. Quando você consegue marcar, significa que você fez um bom trabalho e o resultado vem. Acho que é por aí. muito legal, né? É, quem passou pela nossa carreira, você vê o crescimento, realmente eu concordo contigo. É um baita indicador, né, que você teve É. sucesso quando você consegue fazer os outros crescerem. Excelente, Diogo. E aí, eu queria te perguntar agora, pensando na sua equipe, você está montando uma equipe nova ou quem trabalha contigo, quais são as habilidades, o que não pode faltar, ou comportamentos, para trabalhar contigo? Pensar em habilidades aí. Eu acho que tem 2 pontos super relevantes, né. Acho que o primeiro é vontade, né, querer fazer, né, então não pode se esconder, tem que de fato, colocar o time em campo e Boa. entregar o que precisa entregar, né, não pode se esconder, acho que é mais ou menos isso, é vontade. Eu prefiro o brilho no olho do que o baita conhecimento técnico, é isso. Repertório é fundamental, tem que ter repertório, sem sombra de dúvida, acho que isso abre porta, mas o que mantém é a atitude. Então, acho que é uma conjunção dos 2, acho que é por aí, né. Muito E bom, pode falar mais um monte de coisa, mas acho que esses 2 são a base. Esses 2 são a base. legal. E o contrário, o que você não admite, assim, de alguém para trabalhar contigo, que, assim, inaceitável? Eu acho que vai no inverso da atitude, né, então é a pessoa que se esconde, né, então é aqui e como é que a gente percebe isso? São comportamentos, é claro que exceções existem, mas são comportamentos simplórios do tipo: "Mandei e-mail, estou esperando resposta". Enfim, mandei uma mensagem e estou aqui, estou esperando. Vai me responder até dia tal, eu espero. Poxa, calma aí, e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente mantém o follow-up disso? Como é que a gente acompanha? Como é que a gente cria a relação para que tenha, a contra o retorno do outro, né. Então acho que, isso é um componente que confesso que me deixa bem incomodado quando eu percebo isso no time. É, ó, recado para minha equipe, eu sempre falo, equipe da Editora Brasport, da Advisor, é isso, tá. Internaliza o que o Diogo fez, que eu concordo 100% com o que ele falou. Realmente, a gente tem que saber que imprevisto vai acontecer, mas eu não posso sentar no imprevisto, né, tem que me antecipar. Muito legal, eu Isso aí. penso como a gente está falando nosso podcast aqui é livros na carreira, só essa tua dica aqui já vale Deixa eu promoção, né. Você sabe que tem um ponto aqui interessante, né, que eu gosto até de comentar, eh, antigamente a gente tinha o famoso cafezinho, né.
Então, poxa, você levantava, encontrava a pessoa no café e ali você criava relação, você deliberava alguma coisa, enfim, isso ajudava muito. E aí veio pandemia, home office, etc. E isso pegou muita gente de surpresa, eh, e muita gente está assim até hoje, né. Mas o fato é, eu acho que isso toca um pouco o comportamento, porque eu não posso usar esse tipo de coisa, né, ou seja, estou em casa, estou em home office, etc, para não ter o cafezinho. Isso é um exemplo. O que que é o cafezinho hoje em dia? É mandar uma mensagem no Teams, no Google Meet, no WhatsApp. "E aí, tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? O que que você tem?". Quando você começa a fazer isso a primeira vez, a resposta do cara vai ser: "O que que eu posso fazer por você?". Aí você responde: "Nada, só quero saber se tá bem". É, Aí quando você precisar de alguma coisa de fato, a resposta já vai ser provavelmente uma abertura muito maior. é verdade. Então esse é um exemplo de, cara, não se esconde, vai. Eu sou um cara relativamente tímido, né, tô com 47, então a gente já aprende um pouco de tempo. Então, no início, para mim fazer isso foi um pouco romper barreira, mas depois que você faz, depois que você começa a ver o resultado, pô, é bacana. Então esse é um exemplo do não se esconder também. Cara, vai, às vezes não tem nada, mas e aí, você tá bem? Cara, 5 minutos, não vai gastar muito teu tempo. Para uma área como TI, às vezes pode até trazer algum dever de casa? Pode, faz parte do show, né. Enfim, vai ter que É, lidar com isso. essa conexão humana, ela é fundamental. E ela funciona também no online. É isso Defendo aí. isso, ela funciona no online. Funciona. É mais difícil, óbvio, sem dúvida, mas eu acho que ela funciona também. Perfeito. Excelente, fechamos aí o bloco um. Agora no bloco 2 a gente fala de livro. Primeira pergunta é o seguinte, Diogo, como é que surgiu assim, você já colocou na abertura que você é apaixonado por livro, legal. Como é que surgiu o sonho de virar autor de livro? Fala aí pra gente. Eh, Sempre tive vontade de escrever, né, e já tinha uma ideia, sobre a escrita, mas não conseguia na prática é aquela história, às vezes falta um pouco de tempo, né, a gente tem as prioridades do dia a dia, etcétera, então isso acaba às vezes te direcionando para "Não, tá bom, isso daqui ainda não é obrigação", então vai ficando por ali, rascunha uma página aqui, 2 linhas acolá, enfim, então vai andando. Mas eu sempre gostei muito, sempre li bastante, então eu ia fazendo as conexões, né, com o que eu lia, com o que eu vivenciava, e ia pensando naquilo. Até que eu saí da empresa no final do ano passado, em outubro. Quando eu saí eu falei: "Agora que eu vou escrever", que agora surgiu a janela de oportunidade. Então, na prática foi isso, né, sempre tive a vontade, isso já vem do quê? Dos, sei lá, de uns 10 anos, não sei, 5 anos, 10 talvez seja exagero, mas uns 5 certamente, pensando alguma coisa nessa linha, até que veio, né, a janela de oportunidade. Tanto é que quando eu comecei a escrever, eu acho que foram 5 meses, acho que eu entreguei a primeira versão, é isso, uns É, 5 meses, 4 meses e meio, 5, conversei com outros pares, né, falou: "Não, levei 2 anos, levei isso", claro, tem um monte de coisa envolvida, né, sem sombra de dúvida, mas o fato é que eu fiquei muito focado nisso, né, então eu tirei esse período para isso, né, então foi fantástico. Então, e assim, saiu, é. saiu. E o bacana, né, você pegar o livro na mão, assim, Nossa, é uma história e tem um negócio, dá um orgulho dá um sabe. orgulho pra gente também como editora, ô Diogo, a gente gosta disso, de autores que realmente querem fazer o negócio direito, né, com dedicação. Você, quando saiu da empresa, tomou essa decisão, mas você vê, há 10 anos você estava com essa semente plantada, o teu mestrado, a tua prática executiva, com certeza você vai só conectar. E eu até, a gente teve uma reunião essa semana no nosso conselho editorial, cada livro a gente avalia o tema do livro, se tem sentido para nós, para os nossos leitores, se tem sentido também o autor, que a gente quer autores que sejam referência. E eu lembro que quando veio a ideia do teu livro, conectando nessa ideia de liderança com TI, eu falei: "Poxa, é a nossa linha editorial", e a gente olha também a trajetória dos autores, então a gente fica muito feliz da ideia que a gente tem e ver na prática, né, a gente teve junto um lançamento também, lá no maior evento de AI arrepiado do Brasil, que a gente fez juntos, e estamos aqui hoje, olha que interessante, você é de São Paulo, agora morando lá e está aqui no Rio de Janeiro, então é muito legal a gente ver isso, né, eu falo com a nossa equipe. Fizemos o lançamento de 2 livros esses dias, além daqueles 8 lá que a gente lançou, é concretizar sonho, né. Então nós, como editora, a gente tem um orgulho enorme de selecionar os melhores autores e
ajudá-los a concretizar o sonho, que seria bem mais difícil, né, fazer sozinho, porque hoje Nossa, você coloca o livro na Amazon, mas poxa, você é, tendo uma ajuda é. profissional é outra coisa, né. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que se não tivesse esse apoio, seria difícil. Seria mais Só difícil. isso. Muito Mesmo com bem, janela de oportunidade. muito bem. Eu queria que você encaixasse agora, falando de novo aqui do super livro, que a gente tem esse orgulho enorme. Queria que você falasse um pouco, do benefício de quem vai ler o livro, o que que pode consumir de conteúdo, mas também 3 aprendizados aí. Você não vai falar do livro inteiro, mas fala aí 3 coisas, primeiro, qual o benefício, e 3 coisas que a pessoa ao ler, vou deixar o livro perto de você aí, ó. Boa, 3 coisas que as pessoas vão aprender ao ler o seu livro. Fique à vontade agora, você vai boa. num detalhe que você quiser. Bom, ele é um livro de liderança, né, é óbvio, livro de liderança, o contexto é TI, mas em essência ele é um livro de liderança, né. Então, assim, o que algumas pessoas me perguntam: "Ah, o que que você fala de tecnologia lá? Se eu falar 5% é muito". Boa. Eu estou falando de liderança. Então, em cenários complexos, como é que você faz para manter time mobilizado, engajado, entregando aquilo que precisa fazer, para entregar? Isso, em essência, é liderança. Não é, isso é gente, né? Não é tecnologia. Então, ele se aplica para todo líder da área de tecnologia. Eu diria que, naturalmente, vai se aplicar talvez mais para a turma de meio da jornada, mas, óbvio, vai ter muito insight aqui também para quem já está na estrada há algum tempo, né? E eu digo que eh, ele é muito mais na linha do compartilhamento, né. Então, assim, talvez seja: "Vou aplicar full", não, você não vai aplicar full, mas você vai pegar a ideia outra, vai combinar com o que você já faz, todo mundo tem sua experiência, e não necessariamente as experiências são iguais, mas elas podem ser de sucesso, enfim. Então, acho que tem uma composição grande aqui para todo líder na área de TI, ou até mesmo quem quer se tornar líder na área de TI. Eh, aprendizados, dicas, né, que ele traz. Eu acho que tem um ponto super importante que é sobre, o time é reflexo da liderança, ponto, né, é isso. Então, acho que todo mundo já ouviu isso, sem sombra de dúvida. Mas pensa um pouquinho, né, se você está identificando eu sempre olho para o que eu posso fazer, eu sempre tento olhar sobre isso, né. Então, qualquer situação que eu tô, não é fulano não pode, fulano fez. O que que eu posso para isso acontecer? Então, se eu estou identificando algum comportamento no time, que talvez não seja dos mais adequados, de olhar para mim, o que que eu estou fazendo que pode estar levando aqui. Acho que esse é o primeiro ponto. Então a liderança o time é reflexo da liderança. Acho que esse é o ponto. E sempre que isso ocorre, o que que eu posso estar fazendo para estar gerando aquilo? Você pode concluir que, de fato, está ali o problema, está na pessoa, etc. Mas gosto sempre de pensar também sobre a minha ótica. O segundo é que tem até que tomar cuidado na hora de falar isso, que algumas pessoas confundem, mas resultado é consequência. Ele não é o objetivo em si, na minha opinião, né. Se você mirar só no resultado, talvez você alcance ali o que você precisa, mas ele vai ser efêmero. Então, resultado é consequência. Pelo menos o que eu tentei fazer ao longo do tempo foi criar as condições, mobilizar, etc, para que o resultado venha. O resultado é fundamental, sem ele, esquece, a gente não se sustenta. Mas se eu só olhar para o resultado em si, eu acho que se eu não criar as condições para que aquele resultado seja sustentável, eu acho que vai ter problema. Falo de algumas coisas sobre isso. Quando eu falo de liderança e tecnologia em cenários complexos, pode imaginar que cenário complexo estou falando aqui de escassez, de fato, de recurso. Então, como é que você entrega com um cenário como esse e várias outras dificuldades. E o terceiro, é o que eu mais gosto, é o que eu chamo de equação da confiança. Eu não vou falar equação, deixa a pessoa comprar o livro para saber. Pô, excelente. Mas a equação da confiança. E a equação da confiança, para mim, é um elemento para tudo isso, né? Ou um elemento, talvez não seja o único, mas é um elemento super relevante para tudo isso, né? Então, como é que eu estabeleço fazer com que tenha esse componente dentro do time para que consiga ter tudo isso entregue, desenvolvido e etc, né? Equação da confiança para mim é a cerejinha do bolo. Muito bom, ó. Confiança gera resultado, muito legal. Então compra o livro, vai lá no site da Editora Brasport, tem um desconto especial lá, do livro, manda mensagem no LinkedIn, depois o Diogo vai deixar o LinkedIn dele aqui, manda mensagem para ele, conversa, troca ideia. Os nossos autores têm essa
abertura sempre, é bacana essa troca, né. Agora, o Diogo, tem aqui no finalzinho do nosso bate-papo, eu queria que você colocasse alguma pergunta que ainda não te fizeram, ou aqui mesmo no podcast, alguma coisa que você queria complementar. Agora inverteu, você vai falar algum tema que você queira complementar o nosso bate-papo aqui. Pô, essa pergunta Alguma coisa que não te perguntaram e você queria falar. Você agora essa tem que combinar antes com isso, tá. Essa é a surpresa mesmo. essa derruba. Alguma coisa que não te perguntaram antes. É, que você gostaria de complementar o nosso papo também, alguma coisa adicional sobre carreira, que ajude as pessoas a conquistar resultados, mantendo aí a saúde mental, como você achar melhor. Eu eu acho que eu, de certa forma, eu citei um pouco isso antes aqui, quando eu falei de, escolha, né. Você e escolha, se abre mão de algo, você escolhe alguma coisa, né, você abre mão de algo, sempre tem pró e contra, tudo na vida, acho que certamente tem isso. Então, talvez uma pergunta que quem me fez possa ser: "Cara, e o que você faria, onde você estaria, se você só fizesse na vida tudo que você gosta?". Boa, Eu não sei se eu sei a resposta para isso não, boa. tá. Eu não sei se eu sei a resposta para isso. Talvez eu tivesse estudado mais, eu tive um chefe que falava que se tivesse até curso de corte e costura eu estaria a fazer. Eu sempre gostei de estudar, né. Até eu Legal. gostei. E olha, isso tem uns 15 anos, 20 anos. Hoje em dia se fala de lifelong learning, você já praticava isso há 20 anos atrás, Eu muito isso legal. tem uns 20 anos. Falou: "Cara, até corte e costura você faria". Eu falei: "Faria, se tivesse oportunidade". Sempre tem um aprendizado, né. Então, acho que em tudo. Então acho que talvez tivesse estudado mais, viajado mais, buscando esses repertórios, como eu dei o exemplo de Londres esse ano, na SXSW. Eh eu não sei se isso me faria ter as condições de talvez fazer o que eu tenho hoje, né. E por que que eu falo isso? Porque, de novo, tudo é trade-off, né, a gente escolhe, liderança significa abrir mão. Já tomei decisão que eu não queria? Tomei, tive que tomar. É péssimo ter que demitir alguém, é péssimo ter que fazer uma redução de time, é péssimo, às vezes, no meio de um projeto, você tem que tomar uma decisão, que às vezes você está vendo que não é a melhor, mas você tem que fazer em função de uma necessidade da empresa. É horrível, em alguns casos, mas você tem que fazer, né. Então, fico feliz com isso? Não, né, às vezes posso até parecer que estou me dando bem, mas por dentro estou lá, né, quem não, né. Então quando você às vezes eu olho alguém que, poxa, esse cara é meio eu ouvi uma vez ele não falou para mim, né, ele falou para um membro do time, né, ele é impassível, né. Mas ele quis dizer, se referindo a mim, né, o CEO da empresa falou isso por uma outra pessoa, né, ele é impassível, né, o feedback que ele quis dizer para a pessoa era até um feedback positivo, né. Mas no final das contas, né, cara, ele tá segurando as pontas ali, ele não passa que ele tá pressionado, etcétera, né. Então assim, a gente sofre uma baita pressão, conseguir segurar aquilo, tem que tomar um cuidado para não explodir, sem sombra de dúvida, né. Por isso a minha terapia, o jiu-jitsu, ali eu deixo tudo, né, então isso ajuda muito. Mas o fato é que, a gente está sempre tomando escolha, né, então se eu só fizesse o que eu queria fazer na vida, talvez já tivesse na preta há muito tempo, tô chegando lá, tô na marrom, vamos ver se até o fin não é nem bom falar isso, né, mas enfim, acho que eu tô chegando lá. Talvez eu já tivesse na frente há muito tempo, talvez eu tivesse mais cursos, talvez tivesse viajado mais, mas não sei se eu teria, talvez até as condições de fazer tudo isso que eu tô falando, É, né. Então não tem jeito, a gente vai ter que tomar, é difícil alguém só fazer aquilo que talvez eu vivesse de esporte, adoro esporte, adoro, 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 acho que eu sou um um ex-esportista que nunca foi, frustrado, poxa, queria ser um esportista. Adoro, adoro, adoro. Enfim, mas de novo, você tem que tomar decisões às vezes que não são das melhores, né, que não são as que você gostaria, mas você tem que tomar em função do cenário. essa é importante, né, a gente tá num mundo às vezes que as pessoas acham que tudo tem que ser fácil, eu só faço o que eu gosto, na verdade, a gente como líder, que é o tema do seu livro,
tem que ser adulto, Tá. né? Tomar decisões necessárias. Em rede social é pior, né? Em tempos de É, rede social é pior, porque todo mundo só bota lá como se fosse a oitava maravilha do só, mundo, né? só olha. É isso. Aqui eu conto também algumas derrotas. É. Excelente. Agora vem um momento que vai inverter, Diogo. Você vai me fazer a pergunta. Qualquer pergunta que você queira fazer em relação ao meu papel como editor da Brasport, como empresário, como pai, como professor universitário. Uma pergunta qualquer sobre carreira, que você queira fazer para eu te responder. Pô, você sabe que eu vim, isso era uma coisa que eu tinha no radar, né? Tô lendo esses livros aqui. Eh, eu, por gostar muito de ler, né, escrever, eu falo que foi o primeiro, não sei se vai vir o segundo, tomara que venha, né? Enfim, não tem planos nenhum agora no curto prazo, mas gostaria muito. Como é que você faz para conseguir escrever tanto assim, né? Esse é um e aí, como é que isso vem, né? Me causa Interessante. essa muito. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Eu também, igual você, fiz um mestrado, e quando eu terminei em 2007, eu já dava aula em faculdade, né, de tecnologia, a nossa formação é bem parecida, e aí eu tinha um sonho de ter um livro, aquela coisa de professor, Uhum, né, uhum. e mestrado incentiva isso. Certo, tá. E eu fiquei, o Diogo, de 2007 a 2017 com esse sonho engavetado, guardado, e tal. Aí comecei com DevOps, que é de TI. Sim, sim. Sim. Assinei o contrato com a Brasport, você vê, não tinha nada, nenhuma ligação com a Brasport ainda. Só que eu travei, minha esposa adoeceu, e aí foi bem difícil, lá em 17, 18. Aí fazendo uma palestra na PUC Minas, estava com um amigo lá, me deu um clique de chamar pessoas. Aí eu comecei o movimento da jornada colaborativa, escrevendo livros colaborativos. Então, respondendo objetivamente, o que me ajudou muito a escrever muitos livros, aliás, a gente lançou esse ontem, o livro, anteontem, o livro IA para Negócios, foi o nosso livro 56. 56. Então, o meu nome está nesses livros como curador, escreva um capítulo. Então, escrever um capítulo é muito mais fácil escrever um livro, né? A sua dedicação. Então, esse foi o primeiro ponto. E aí surgiu no passado a oportunidade de comprar a editora Brasport. Eu já tinha esse repertório desde 18, escrevendo livro, mas muito de liderando times, para organizar livro. Eu falei, pô, gostei disso. Aquela coisa, às vezes a gente fica pensando, eu vou descobrir meu propósito para ver no que eu sou bom. Sim, sim. Faz o que o inverso que Legal. você falou aqui, faz e você vai experimentando. Então eu vi, poxa, eu gosto disso. E ver os autores no palco lá comemorando, eu falei, tá aí, faço de graça. E na jornada, Diogo, é de graça mesmo. É um trabalho voluntário. Então eu fiz aí, durante 5 anos, esse trabalho voluntário, a gente pegou o royalty do livro, mais de 500 mil. Eu falei, poxa, eu tenho uma parceria estratégica com a Brasport, o fundador da Brasport já estava com 70 e tantos anos, pensando em se aposentar. Aí eu falei com ele: "Olha, se você pensar um dia em vender, fala comigo". E aí ano passado a gente concretizou. E aí hoje, nessa parte, editorial, eu continuo lançando os livros com a jornada, né, dando oportunidade para aquele autor que tem um sonho, pelo menos colocar o pezinho na areia, na água, lança um capítulo, alguns continuam, lançam um livro individual. Então a gente está hoje nisso. Então, escrever livro colaborativo, claro, a curadoria tem um trabalho enorme para conectar os capítulos, mas é mais fácil, né? Porque você escreve um capítulo daquilo que você é especialista. Mas vendo, por exemplo, a alegria, né, sua de lançar o livro, pô, isso pra gente como equipe Brasport é uma coisa incrível, né. Então, falando também de pontos fortes, eu confesso para você, se você me der uma escolha, o Diogo, o dia inteiro fazendo palestra ou dando um treinamento corporativo e o dia inteiro escrevendo livro, eu confesso que eu prefiro estar no palco, estar, falando para as pessoas, porque tem hora que eu não consigo ficar escrevendo. Então, hoje em dia a gente tem condição, por exemplo, de você transformar uma palestra ou um curso online em um livro, né? A gente faz lá a curadoria. Então, também eu faço isso. Eu lancei um livro recente, o Smart Skills, que eu peguei uma parte de um conteúdo gravado e a equipe da Brasport transformou esse livro, eu só revisei. Então, dá para fazer das duas maneiras mais rápido. Legal, legal. Mas o bacana é que uma coisa retroalimenta a outra e E gera repertório para outra, né? Sem perfeito. dúvida. Então, acho que isso é fantástico, muito bom. E o ponto da jornada colaborativa, em essência, é a colaboração, é isso, compartilhar conhecimento e por aí vai. Então, fantástico.
Sem dúvida. Que é um pouco do que eu acredito, né. Eu acho que um livro desse, eu nem gosto muito de usar, a palavra ensinar, né, o verbo ensinar. Eu vou mais na linha do compartilhar, porque eu tô e até gostaria e convido, você vai falar, acho que você vai falar um pouco disso, você comentou aí, né, porque eu quero ouvir, né, tragam, por favor, me deem as Boa. experiências, né, os retornos, porque isso enriquece. Acho que enriquece o modelo como um todo, né, não só da publicação, mas de todos nós, né. É a essência da jornada colaborativa que você acabou de falar, né. E aí fica até o convite, a gente vai lançar novos livros, e aí quem sabe você pode participar. A gente está com uma série nova que é CIO e CTO, de Legal. para executivos por executivos de TI. Então, a gente vai lançar o próximo agora, quem sabe no terceiro livro você pode participar até da jornada. E, querendo lançar o segundo livro, conta com a gente. Mas agora chegou um momento muito importante. Eu vou falar com a nossa audiência aqui, para você falar direto na câmera ali e convidar as pessoas para alguma iniciativa, para suas redes sociais, e deixa um recado final para nossa galera. E obrigado por ter participado com a gente, Diogo. Não, legal. Acho que o principal convite, né, a gente vai fazer o lançamento, né, em livraria, dia 27/8, na Livraria da Vila, Shopping Morumbi, na Roque Petrone Júnior, São Paulo, às 18 horas, das 18 às 21. Então a gente vai ter lá o lançamento, eu vou estar lá, né, enfim, faço dedicatória, autógrafo, a gente bate um papo. Acho que esse é o principal convite. Posso falar de outros eventos? Claro, fica à vontade. Também no final de setembro, eu vou estar em alguns eventos, né, seja, participando de pitch challenge, avaliando a banca, ou até em alguns debates. Então eu vou estar na FutureCon, dia 24/9, né, eu vou estar, numa mesa de debate lá, falando sobre cibersegurança, né, novos desafios em função de ferramental novos, IA, em tempos de AI, etcétera. E também no dia 30, eu vou estar no CSC Cidades, né, Cidades Conectadas, e aí eu vou falar um pouquinho sobre GovTechs, né, vai ter outras pessoas lá também, então o impacto das GovTechs, né, gestão pública e etc, né. Aí um pouco do meu chapéu como líder, do comitê de startups, próximo desse ecossistema, né. Mas reforçando o próximo aí, 27/8, lançamento, oficial em Livraria da Vila, Shopping Morumbi, vou estar lá 18 horas, 18 às 21, super importante, super relevante, vai ser uma honra receber todo mundo lá. Excelente. Rede social, que a Rede galera social, pode te acompanhar. LinkedIn, né, D Vasconcelos, 2 L's, né, D de Diogo, Vasconcelos, meu sobrenome, então D Vasconcelos com 2 L's, no LinkedIn. Instagram também, diogo.avasconcelos, né, o A de Azevedo, diogo.avasconcelos, Vasconcelos também com 2 L's. Estou no Instagram também. Instagram, naturalmente, aí quem gosta de luta lá, fala um pouquinho, né, acabo postando um pouquinho lá da rotina de luta, um pouquinho de família também. Também coloco coisas do livro e etc. LinkedIn, naturalmente, foco mais profissional. Excelente, meu amigo. Ó, adorei conversar contigo, te conhecer um pouco mais. É sempre bom a gente ter esse Eu contato gostei. direto. Queria parabenizar mais uma vez pelo livro, o seu comprometimento, né? Tem autores, às vezes, que têm imprevistos ou não consegue priorizar. Você até falou sobre isso, né? Uma diferença de um profissional de sucesso é saber priorizar, e você priorizou esse livro aí. A equipe é só elogio para você, né? A equipe, eu sempre recebo feedback, né, dos autores, aqueles que dão mais trabalho, aqueles que dão menos trabalho, e você foi um exemplo, né, de trabalho em equipe, então parabéns. E eu queria falar para a nossa audiência, aproveite o lançamento em São Paulo do jogo, segue ele nas redes sociais, com certeza aí vem coisa boa. Se você gosta de startup também vai nos eventos que ele falou. E a gente se encontra aí no próximo episódio, com certeza com mais um fera aí, uma referência no mercado, com algum livro aí que seja importante para a sua carreira, seja de tecnologia, gestão de projetos, inovação e negócios. Parabéns para você que chegou até aqui. Até o próximo episódio. Valeu!